E estamos agora sim. Muito boa tarde a todos. Vamos então começar este terceiro e último evento alusivo às comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, aqui em São Carlos, exatamente organizado, são os 3 eventos organizados pela Casa de Portugal de São Carlos. Hoje, dia 12 de junho, vamos tratar de um assunto sério, um tema que é muito sério e caro a todo mundo. Neste caso é a pandemia vista no Brasil e em Portugal, diferenças e similaridades. Vamos então começar por dar um pouco a perspectiva de quem são os nossos convidados de hoje. Em primeiro lugar, temos o professor Bernardino Soto. O professor Bernardino Soto é médico generalista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mestre em medicina na área de medicina tropical e doutor em medicina, ciências da saúde, nas áreas de infectologia e medicina tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem o seu pós-doutorado em microbiologia e infecção pela Universidade do Minho, em Portugal, e também é especialista em medicina intensiva pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em clínica médica, medicina interna pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e em epidemiologia em serviços de saúde, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Na Universidade Federal de São Carlos, o professor Bernardino é docente associado no curso de Medicina, líder do grupo de pesquisa clínica e epidemiológica aplicada em ciências da saúde e docente no programa de pós-graduação em gestão da clínica. Ele atua especialmente em medicina geral integral, epidemiologia, doenças infecciosas, neste caso, com destaque para o HIV/AIDS, medicina intensiva, educação hospitalar, educação médica e gestão pública de saúde. Ele é supervisor de equipa no grupo de pesquisa baseada em bioinformática, integrando evolução, biologia e escola de medicina da Universidade do Minho, em Braga, Portugal. Recordo que desde março de 2020 que ele exerce o professor Vanderlei Salvador Banhados. Ele concluiu simultaneamente o bacharelado em Física na Universidade de São Paulo e Engenharia no Brasil, em 1981, e realizou o doutorado em Física no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT, em 1987. Atualmente ele é professor titular da Universidade de São Paulo. Publicou cerca de 500 artigos em periódicos especializados, possui 24 capítulos de livros e 6 livros publicados. Orientou 45 dissertações de mestrado e 36 teses de doutorado nas áreas de Física, Odontologia e Medicina. O que é que o professor Vanderlei atua? Ele atua na área de Física Atómica, aplicações da óptica nas ciências da saúde e trabalha com átomos frios, concentrados de Bose-Einstein e ações fotodinâmicas em câncer e controle microbiológico. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academy of Science of Developing World, da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano e da National Academy of Science nos Estados Unidos, coordenando um centro de pesquisa no qual ciências básicas e aplicadas convivem em estreita sintonia. Ele realiza diversas atividades de inovação tecnológica e difusão de ciências, e o seu grupo de pesquisa tem tido uma atividade intensa desde o início da pandemia, em março de 2020, desenvolvendo protocolos e equipamentos com base em luz ultravioleta, na área C, ou seja, UVC, e no ozónio para descontaminação de ambientes fechados e de instrumentação. Ele não parou de trabalhar, mesmo com a pandemia, ele não cessou de trabalhar nessa área, desenvolvendo então diversos protocolos e equipamentos para serem distribuídos pela sociedade. Vamos então ao último dos nossos convidados, que é o professor Nuno Osório.
Ele tem 39 anos, é um jovem, licenciou-se em Biologia Aplicada em 2003, iniciou o seu trabalho de investigação na Universidade de Wageningen, na Holanda, de virulência de micro-organismos patogénicos, com o professor Willem van Schaik. Em 2009, concluiu o doutoramento na Universidade do Minho, em Portugal, sob a supervisão do professor Fernando Rodrigues. Ora bem, o trabalho de doutoramento do professor Nuno avançou o conhecimento sobre os mecanismos patológicos da doença de Batten. A sua pesquisa de doutoramento foi desenvolvida, em parte, no Rochester University Medical Center, nos Estados Unidos. A partir daí, ele foi fazer um pós-doutorado sob a supervisão da professora Margarida Saraiva e obteve provas pioneiras sobre a evolução da bactéria causadora da tuberculose. Em 2015 obteve o cargo de investigador assistente no laboratório associado do governo português e criou uma equipe de investigação, a Evo Biomed, focada no estudo da diversidade genética e evolução dos agentes patogénicos humanos. Nuno já publicou mais de 30 artigos revisados por pares, incluindo publicações nas revistas biomédicas internacionais mais conceituadas, como a Nature Medicine ou a Lancet Infectious Disease. Faz parte de diversos projetos de investigação financiados como membro da equipa ou investigador principal. Neste momento, o professor Nuno lidera uma equipe multidisciplinar de 8 investigadores, é regularmente convidado a rever manuscritos e serve como editor na revista Genes. Na Escola de Medicina da Universidade do Minho, onde ele está, leciona vários tópicos no curso de Medicina, coordena a unidade curricular Bioinformática em Ciências da Saúde para os programas de mestrado e doutoramento em Ciências da Saúde. Integra também o corpo docente de um curso prático da EMBO sobre genómica unicelular e recentemente recebeu um prémio de inovação pedagógica na Universidade do Minho pelo uso da realidade virtual para a aprendizagem de moléculas biológicas. A experiência de ensino do nosso convidado inclui a docência nos níveis universitário e politécnico em Portugal e em outros países lusófonos. Por último, ele cofundou uma empresa baseada em tecnologia informática, empresa essa que se chama Lab Orders. Meus amigos, basicamente e muito resumidamente, porque senão teríamos que fazer só uma live só para falar do currículo vitae destes nossos 3 convidados. Eu iria começar, e peço desculpa ao professor Nuno, eu sei que ele está mais longe, eu sei que o fuso horário é 4 horas avante, mas eu iria começar pelo professor Bernardino, indo direto ao ponto que nos traz aqui, ao tema que nos traz aqui. Quais as similaridades e quais as diferenças na pandemia entre Portugal e Brasil? Qual foi a situação do Brasil desde março de 2020? Como é que foi o percurso? Em que situação estamos e qual é, digamos, as perspectivas no futuro próximo? Por favor, em 15 minutos, professor Bernardino, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar com o Nuno. E o Nuno é meu professor, né? O Nuno foi meu orientador no doutorado, é meu professor até hoje. Vanderlei, Valtinho, Paulo, né? A Carla, todo mundo que está aí. Você, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse grupo. E eu acho que eu vou, assim, para mim vai ser interessante, que vai ser uma aprendizagem estar aqui com vocês hoje, né? Eu acho que o que eu vou ouvir aqui vai ser muito mais proveitoso para mim do que aquilo que eu vou falar, né? Para vocês. Mas eu acho assim, descrever a situação brasileira especificamente em relação à Covid-19, imagina que o Brasil é um laboratório em que a Covid-19 está sendo experimentada naturalmente, sem nenhum tipo de intervenção contra a pandemia, né? Então, eu poderia sintetizar o Brasil dessa forma, né? Um país que, desde o início, a orientação do governo federal foi de não se fazer nada pela pandemia e ainda divulgar um conjunto de informações falsas que estimularam as pessoas a se exporem ao vírus da Covid-19, e hoje nós somos um país aí totalmente dominado pela Covid, com a epidemia totalmente fora de controle, e sem uma perspectiva ainda de quando é que nós vamos ter esse controle da pandemia. Se você me permitir, Rui, eu queria projetar aqui um material que eu trouxe, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente... Fica à vontade. Fica à vontade.
Fica à Eu vou vontade. compartilhar aqui, só para mostrar para vocês uma pequena síntese que eu fiz, Sim. que eu acho que fica bem interessante. Eu suponho que vocês já estejam Isso mesmo. vendo. Isso. Pode aumentar, pode fazer Vou em... colocar o modo de apresentação aqui. Isso mesmo. Perfeito. Coisa rápida, não é coisa demorada, não. É só para ilustrar aqui o que eu vou colocar. Eu tenho aqui, eu peguei os 10 países de língua portuguesa no mundo e levantei alguns dados a respeito desses países para a gente comparar, especialmente os países de língua portuguesa, e dando uma certa ênfase aqui para Brasil e Portugal, né, nesse aspecto. Então, esses gráficos aqui, eles mostram como que anda atualmente, né, a curva epidêmica da Covid-19 em diversos países de língua portuguesa. Se a gente observar essa curva aqui do Brasil, o Brasil hoje está num platô extremamente alto da pandemia, numa condição muito mais grave do que foi o pior momento do ano passado, e ainda sem saber o que vai fazer com isso, né? Então, é uma situação gravíssima, né? Então, se a gente comparar aqui Angola, né, Moçambique, Portugal, por exemplo, né, Guiné-Bissau, Timor-Leste, né, a Guiné Equatorial, você vê que a situação brasileira é a pior de todas, né? Quando a gente observa o gráfico brasileiro, ele é extremamente preocupante, e a gente hoje ainda, o Brasil, não tem uma proposta de conduzir essa situação, né? Aqui, quando eu venho para a incidência acumulada da Covid por milhão de habitantes, comparando os diversos países de língua portuguesa, a gente vê que a incidência foi muito maior em Portugal em relação ao Brasil, que ficou em segundo lugar, e logo depois veio Cabo Verde, em terceiro lugar na incidência acumulada de Covid até agora, dia 11 de junho, por milhão de habitantes. Agora, quando eu vou ver os países que mais testam, né, você vê que Portugal é o país que mais testa entre os países de língua portuguesa. Então, veja bem, o fato de Portugal estar com uma incidência maior aqui pode ser produto porque ele testa mais, e não necessariamente porque Portugal tem uma incidência maior que a do Brasil. Nós precisamos refazer esse cálculo à luz de testagens, mas como o Brasil tem uma testagem muito baixa, se a gente observar aqui, talvez a testagem do Brasil por milhão de habitantes, ela deve equivaler aí a uns 25% da testagem portuguesa, de modo que se eu tentar fazer a correção aqui, pode ser que o Brasil, então, vá assumir a primeira posição na incidência e não Portugal, em função dessa limitação que o Brasil está com ela hoje. O Brasil testa, inclusive, menos do que Cabo Verde, né? Então, quer dizer, essa quantitativa aqui da incidência brasileira, certamente ela está subnotificada. Eu não tive tempo de fazer a padronização, porque eu consigo fazer um cálculo de padronização aqui para poder corrigir isso, mas nitidamente já dá para perceber que a probabilidade do Brasil estar bem à frente de Portugal em termos de incidência é muito grande, tamanha a diferença de testagem entre os dois países, né? Quando eu venho aqui para mortalidade acumulada por Covid, o Brasil passa na frente, mesmo notificando menos. O Brasil passa na frente e é o primeiro país de língua portuguesa com a maior mortalidade acumulada por habitante. Então, aqui não só o risco de morrer por Covid no Brasil é maior, né, quanto eu vou na letalidade. A letalidade é o seguinte: quantos dos doentes morrem? Aqui é a mortalidade entre os habitantes do país. E aqui é a mortalidade entre os doentes pela Covid-19. Então, além do Brasil ser um país entre os de língua portuguesa que tem a maior mortalidade populacional, isso aqui indica o risco de você morrer daquela doença pertencendo àquela população, ou seja, você pertencer à população brasileira, estar em território brasileiro, você tem uma chance aumentada de morrer de Covid-19 comparado com os outros países de língua portuguesa. E, além disso, se você adoecer por Covid no Brasil e for tratado da doença no Brasil, você também tem uma chance maior de morrer do que se você for tratado em outro país de língua portuguesa, né? Então, isso mostra assim, a gravidade da nossa situação no Brasil em relação tanto à letalidade. A letalidade ela está relacionada à maior frequência de doentes com comorbidade, está relacionada a problemas relacionados a qualidade da assistência de saúde, uma série de outras coisas. E o Brasil vem mostrando uma incidência na frente de todos, uma mortalidade e uma letalidade também pior que de todos. Quer dizer, tudo isso é produto não só da condição socioeconômica brasileira, porque a gente sabe que a condição socioeconômica ela prejudica o desempenho do país no combate à pandemia, mas isso também é produto de uma política deliberada do país em relação ao controle da doença, né?
A própria condição socioeconômica prejudicada do Brasil, ela vem desse mesmo projeto político que também favorece o desenvolvimento da pandemia aqui, né? O Brasil é um país rico de povo pobre, né? Então, se as condições socioeconômicas do Brasil também colaboram para isso, elas são produto do mesmo projeto político, né? Aqui a razão acumulada do total de testes sobre o número de casos. O que é isso? Esse indicador é um indicador sugerido pela Organização Mundial de Saúde. Ele serve para a gente fazer uma inferência sobre o nível de controle sobre a pandemia. Então, veja bem, essa razão, eu pego o total de testes que foi realizado no país e divido pelo número de testes positivos, ou número de casos confirmados. Essa razão, o ideal é que ela esteja acima de 20, para eu dizer que o país está tendo controle sobre a pandemia, não é? A Organização Mundial de Saúde tolera a partir de 10, mas o ideal é a partir de 20, segundo a própria OMS, quando ela faz o espelhamento desse indicador. O espelhamento do indicador seria a proporção de testes positivos sobre o total de testes, que seria 5%, ou abaixo disso, que é o ideal para eu dizer que a pandemia está sob controle. O espelhamento, então, seria 20 para 1, né? Quer dizer, 5% é 1 para 20, e o inverso seria 20 para 1. Então, tomando esse indicador, a gente vê que Macau é a região que tem o melhor nível de controle sobre a pandemia entre todos os países de língua portuguesa, né? Quem está acima de 20 aqui tem um bom controle segundo esse indicador, né? Então, veja bem, acima de 10, a Organização Mundial de Saúde já tolera como razoável. O ideal é de 20 para cima. Então, a gente vê que Portugal já vem para a 5ª posição e o Brasil tem última posição, né? Como o país que tem o pior nível de controle sobre a pandemia entre os países de língua portuguesa, né? Então, nesse caso aqui, ainda que a testagem esteja alta em Portugal, o diagnóstico também está alto, né? Então, coloca mais ou menos nessa posição. Se Portugal conseguisse superar isso aqui, não depende necessariamente do quantitativo de testes, mas depende de um controle da epidemia para que a maior proporção de testes comece a ficar negativo, né? Mostrando, então, que Portugal também, comparando com o Brasil, precisa de melhorar um pouco o seu controle sobre a pandemia, ainda que ele faça muito teste, talvez o teste não esteja repercutindo tanto em isolamento, porque o que controla a epidemia é o isolamento. Se eu fizer o teste e não isolar, eu estou jogando teste fora, né? Então, eu tenho que fazer teste e tenho que garantir o isolamento. Talvez uma dificuldade que Portugal esteja enfrentando seja essa, às vezes ele testa muito, mas talvez, eu não vi como é que está isso na prática lá, mas é uma hipótese. Talvez ele testa muito, mas não isola tanto quanto testa, né? Talvez ele consegue testar, mas muita gente, às vezes, ele não consegue pôr em isolamento, talvez seja uma das razões para isso, o que provavelmente Macau deve fazer com um pouco mais de vamos falar, agressividade do ponto de vista de garantir o isolamento, e o Brasil não faz nem teste nem isolamento, né? Você vê aí que a posição do Brasil é uma posição muito ruim. E aí, então, vem aqui o seguinte, o que a gente sabe é que os países que pior controlam a pandemia são os que estão mais desesperados por vacina. Que já que eles não fazem outra coisa para combater a pandemia, então eles ficam desesperados por vacina, como se a vacina fosse fazer o milagre, e a gente sabe que a vacina sozinha não faz isso. Mas aqui tem a proporção da população vacinada contra a Covid entre os países de língua portuguesa, né? E a gente vê que Portugal realmente está na frente, né? Portugal é o país que mais está vacinando, Portugal é o país que mais está testando, né? Então, assim, Portugal é o país que mais está investindo do ponto de vista de política pública para combate à pandemia entre os países de língua portuguesa, ainda que talvez ele tenha tido alguma dificuldade de controle, eu não sei exatamente por quê, porque eu não estou vendo de perto como é que essa situação está lá, talvez o Nuno possa ajudar nesse raciocínio, mas Portugal tem feito um esforço muito grande em testagem e em vacinação da população, mais do que todos os outros países de língua portuguesa, o que é um mérito importante para Portugal isso, né? O Brasil vem em segundo lugar com a vacinação, mas como o Brasil vem fazendo a vacinação num ritmo extremamente lento, numa taxa de transmissão da doença extremamente alta, a competição da transmissão da doença com o ritmo de vacinação, no caso do Brasil, faz com que até hoje nós não tenhamos praticamente nenhum tipo de efeito da vacinação no controle da pandemia, visível ainda pelas taxas de incidência, né?
Bom, em resumo, eu queria mostrar mais ou menos isso, para a gente poder começar uma conversa aqui, né, a respeito do tema do encontro de hoje, tentando fazer mais ou menos aí alguma comparação entre como que anda o nível da pandemia nos diversos países de língua portuguesa, como que anda o controle da pandemia nos diversos países de língua portuguesa e também a cobertura vacinal que esses países, de um certo modo, já alcançaram, que é mais uma das estratégias de controle da pandemia. Na questão do Brasil, o nosso prognóstico é muito ruim, né? Nós estamos esperando uma piora importante agora da epidemia no final de junho, mês de julho ainda. Nós já estamos na 4ª onda da pandemia, com os hospitais já sobrecarregados, pessoas em filas de espera nos hospitais, e o Brasil ainda insiste em aumentar leitos de UTI ao invés de aumentar isolamento e outras medidas de prevenção, né? Então, a situação brasileira realmente é uma situação muito preocupante e ainda não tem nenhum projeto político estabelecido no país de controle da pandemia. Os municípios estão tentando fazer por conta própria o que podem, né? O Brasil tem em torno de 6 mil municípios, né? 23 estados, e o que a gente tem aqui é que os municípios estão tentando se virar sozinhos da maneira que podem contra a pandemia, sem que haja qualquer tipo de colaboração efetiva do governo federal e muito pouca colaboração de governos estaduais na maioria do país. E aí os municípios estão tendo que se virar sozinhos, e os municípios são muito frágeis do ponto de vista estrutural e econômico e outros para fazer essas coisas, de maneira, então, que nós, até agora, temos perdido a luta para a Covid-19 no Brasil. Bom, em resumo, é isso, pessoal, que eu queria mostrar. Deixo aí para os colegas agora fazerem comentários. O pessoal que está no YouTube aí quiser também fazer algum comentário, e a gente vai conversando, mas quero agradecer a oportunidade de ter mostrado isso aqui para vocês. Eu vou te parar a apresentação aqui, então. Se alguém depois precisar de um dado desse ou gráfico, me avisa que eu coloco de novo aqui na tela, não tem problema não. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Bernardino. Bem, várias questões, vários cenários perfeitamente desnudados. Professor Vanderlei Banhato, esta é uma situação complicada no Brasil, a sua experiência. Bom, naturalmente o que a gente deveria ver agora era o contraste com Portugal, né? Porque seriam 2 médicos falando com uma certa propriedade. Eu sou físico, não sou médico, mas eu trabalho em técnicas já há mais de 20 anos para procurar combate aos micro-organismos. O foco sempre foi as bactérias resistentes, né, com técnicas físicas, além das químicas, né, que nós sabemos são boas, mas que agora estão falhando um pouco. As bactérias resistentes aos antibióticos é uma pandemia por si, né? Nós vamos viver agora, e como foi anunciado já pela Unesco, né, uma pandemia por causa disso, porque nós tivemos que usar muito antibiótico durante essa fase medonha que estamos vivendo. E então teremos que estar preparados, mas já sabemos que não estamos, né, para a próxima que virá, que são aí das bactérias resistentes, né? Mas eu gostei muito do que o doutor Bernardino disse. Eu acho que ele tem razão em 99% do que falou, mas a gente tem que levar em conta a população brasileira, né? A população brasileira é uma população de 220 milhões, que é um pouco mais difícil de você controlar, né? Os Estados Unidos, é um país super desenvolvido, também desorganizado politicamente até recentemente, e agora continua tentando aplumar, mas ainda tem problemas sérios, o que mostra que, de fato, a população, o produto da população, pelos problemas que tem, é que cria uma figura de mérito que determina o tamanho da catástrofe. Tá certo? Então, assim, se nós tivéssemos uma população de 15 milhões, provavelmente a situação poderia ser outra nos gráficos, mas não temos. Tá certo? Temos uma população de 220 milhões. Já vacinamos em torno aí entre o primeira e segunda dose e primeira dose apenas 50 milhões, mas que para um país de 220 milhões não é suficiente. Agora, nós estamos vivendo um momento que é um momento que ele exige
a capacidade de adaptação rápida. E para isso é necessário alguns ingredientes, né? Você tem que ter uma política pública bem estabelecida com relação à saúde. O Brasil tem problema com a saúde sem pandemia. Nós temos um problema sério aqui. E vai em todos os níveis. Vai desde o que é possível oferecer até recursos. Vem de tudo. Não é? Passando até por profissionais aí, que a gente vê que tem problema. Tem profissionais mal formados. Nós somos deficientes em apoio à medicina, pelo número de enfermeiros e tudo isso. Então, nós somos um país que tem problema de saúde sem ter pandemia. Com a pandemia, tudo ficou amplificado. Não é verdade? E eu concordo em a capacidade de um país em mobilizar a população na direção que precisa, e eu também concordo que o isolamento e a proteção pessoal é a principal arma aqui das coisas, né? Então, o nosso país não tem a capacidade de mobilizar isso. A gente se mobiliza para o futebol, isso a gente faz bem. Quer dizer, fazia de primeiro, nem isso temos feito ultimamente. Mas nós não temos aqui sequer conteúdo cultural para entender o contexto nacional. As pessoas são individualistas, as pessoas são muito politizadas, né? Ao invés de serem humanizadas, elas são politizadas. Então, a gente vê aí pessoas fazendo passeata para tirar a máscara, né? E nem para fazer vacinação nós queríamos passeata. Nós não queremos passeata nesse momento. Nós vemos CPI para avaliar o problema que não acabou, onde todo mundo deveria estar focado num único problema, né? Então, você vê, nós temos um monte de problemas intrínsecos e uma das coisas que mais estraga é essa falta de capacidade de atuar, de convencer, tá certo? Além disso, nós temos que ter uma capacidade instalada para tratamento. Nós tínhamos aqui uma capacidade de fazer vacina, que era bom para a vacina da gripe, para a vacina do sarampo e outras. A hora que chegou a necessidade, nós vimos que não estávamos preparados. Então, nós não temos a infraestrutura para combater isso, como a Europa tem, por exemplo. Ou como os Estados Unidos, que está revertendo muito bem, com uma capacidade instalada muito grande. Nós não temos, como foi dito, nós não temos sequer como acolher os pacientes. Se bem que Nova York passou por isso também, mas eles têm uma capacidade de reverter situações muito grande. Então, eu acho que a situação do Brasil, como disse o Bernardino, ela é um pouco única, porque nós somos um país muito grande, em desordem política, em desordem econômica, e que achávamos que tínhamos uma cultura muito mais bem estabelecida. Nós temos bens culturais, mas jamais uma cultura coletiva e humanística nesse país. Então, tudo isso conjugado leva a uma situação como nós estamos vendo. Mas isso não quer dizer que a ciência brasileira não tem contribuído e não tem dado resposta. Eu não sou médico, então eu não posso realmente debater os problemas médicos, mas eu posso debater o quanto a gente consegue enxergar da resposta científica. Há, de fato, uma mobilização científica para atuar e dar resposta à nossa sociedade. Não só no desenvolvimento de medicamentos, a vacina, como equipamentos que estão fazendo a diferença, como também a ciência vem ajudando a prever o quadro. Agora nós estamos numa atual situação que nós temos que tratar a reabilitação de quem já teve Covid, que é um número elevado, é um número de pessoas que está tendo sequela. E, novamente, o Brasil está dando boas respostas. Já tem equipamento brasileiro na parte circulatória, na parte de reabilitação para ganho muscular e tudo isso, porque as pessoas ficam imobilizadas lá no hospital, na sua casa.
nós podemos entender que a atrofia muscular vai ser um dos problemas dos recuperados, né? E nós estamos vendo isso. Todo mundo reclamando aí, além daquele monte de consequências que nós não sabemos avaliar ainda, e a medicina está trabalhando. A medicina brasileira eu considero muito boa, mas trabalha em condições hostis, né? Então, o fato de que nós não temos uma conjugação boa de política pública, e nunca tivemos, de fato, né? Aqui tudo vira crise. A dengue vira crise, a chikungunya vira crise, a zika vira crise, e tudo vai virar crise. E a pneumonia resistente vai virar crise também, óbvio. Está aí, está na porta. Então, é necessário que se trabalhe esses aspectos, né? E a ciência, por onde eu posso falar, ela vem se fortalecendo, ela vem aprendendo, ela vem observando que a gente tem que ter apoio governamental, não tem dúvida, mas nós temos que sair à luta com ou sem eles, porque a ciência defende uma sociedade. É necessário recursos, mas é necessário também determinação. E isso o Brasil está cheio. Os cientistas brasileiros, a medicina brasileira está cheio. Eu tenho uma filha médica, grávida, colocaram ela no front, ela agora está doente. Mas ela nunca se negou aí, né? Tinha que ir, pô, pneumologista, tem que ir no frente, né? Não tem como evitar. Então, você vê, nós temos uma situação delicada que tem que ser organizada, mas eu acredito muito no poder de organização da sociedade. Nós temos que ter setores cada vez mais organizados, porque nós já vivemos há décadas num caos político. Então, nós temos que, de alguma maneira, tomar os nossos caminhos como sociedade organizada. Eu vejo as igrejas, eu vejo as associações de bairro, eu vejo essas associações fazer uma diferença enorme, tá certo? E nós vamos ter que fazer isso. É uma diferença com Portugal. Eu vou muito a Portugal, Rui, eu tenho uma boa parceria com a Universidade de Coimbra. Nós desenvolvemos os tubos endotraqueais que são descontaminados durante a intubação, porque quando tem intubação longa, o paciente, a partir de um certo período, começa a desenvolver colônias infecciosas e que vão para os brônquios, né? Então, escapa aí do tubo, e isso é uma das principais causas de fatalidade nos pacientes intubados. E junto com a Universidade de Coimbra, nós desenvolvemos os tubos que, por ação fotodinâmica oxidativa, ele segura, ele retém e impede o estabelecimento da infecção. É um ganho muito grande, tem empresas interessadas, mas a velocidade dos desenvolvimentos não são tão rápidos quanto o desenvolvimento da Covid. Em um ano, nós tivemos que bater muitos recordes. Alguns são possíveis, foram possíveis, outros não, né? Mas, para resumir, eu acho que nós temos uma população grande, muito mais diversificada do que a de Portugal ou de outros países. Isso é importante. Nós temos um problema cultural aqui, muito grande também, e, obviamente, eu não tenho nem autoridade para falar do problema político, se é que essa política, casada com os desejos e necessidades da sociedade, existe no nosso país hoje. Eu acredito que não, eu acredito que está a sociedade andando para uma direção e a política para outra, né? Aparentemente, a política é cega para os problemas da sociedade, os problemas reais, e a sociedade, coitada, acreditando sempre no milagre, né? Aliás, acabamos de sair do mês aí de Nossa Senhora de Fátima, todo dia nós rezamos para Nossa Santa de Portugal para realmente dar uma luz aqui, porque é importante para que a gente possa atingir uma mínima conjugação. E, finalmente, Rui, eu concordo com o que foi dito, que ficou tudo na mão das cidades, né? Essa batalha externa na esfera superior causou um problema, porque as cidades tinham como coluna de sustentação para a saúde os estados e a federação. De repente, eles começaram a se desentender.
E aí os pobres prefeitos, com uma economia já falida na maioria das cidades brasileiras, têm que resolver um problema que não estava previsto. E sequer eles têm treinamento. A maioria dos nossos políticos, muitas vezes, nunca administraram uma empregada doméstica. E agora tem que administrar um problema social desse tamanho. Tá certo? Nós temos políticos que são políticos para comandar algo que foge da nossa realidade. São bons de utopia, né? Se for boas utopias, é até desejado, porque a gente segue sabendo que nunca vai chegar, mas nem isso nós temos. E aí a gente vive esse dilema. Mas eu sou muito otimista, para terminar a minha frase. Eu tenho a impressão que vamos sim contornar, porque temos, como eu disse, uma classe médica muito bem determinada e temos uma população que vagarosamente acorda para aquilo que tem que fazer. E como anular as falsas notícias, como anular os comandos que não nos trazem benefício? Bom, só com o apoio grande da população mesmo, nós vamos conseguir fazer isso com sucesso. Então, quando eu vejo o número absoluto, nós não estamos tão mal, mas não é suficiente, porque os indicativos, os indicadores, né, eles têm que ser baseados em frações, em porcentagens da população, porque é a única maneira de se comparar, tá certo? Então é esse, nós temos um problema de ter uma grande população, que deveria ser um orgulho, mas nesse momento é um dos nossos problemas. Se ela fosse 5 vezes menor, nós estaríamos provavelmente num estado diferente na América Latina. Então é isso a situação, mas se tiver a oportunidade de dizer o que temos feito para poder ajudar, porque eu não acho que esse é um mal que vai embora. Não é? Ele é um mal que vai aí persistir, nós vamos atenuar, vamos poder controlar, mas a maioria desses vírus raramente são eliminados como deveria. Nós vamos ter aí, ainda mais esse, que muta constantemente, ele é muito contagioso, né? Então nós vamos ter o problema. Importante é desenvolver as ferramentas para que a gente possa manter a sociedade em controle. E outra coisa, às vezes eu vejo pessoas, coitados, eles precisam de um comando exterior. Às vezes você vê pessoas que tiraram a máscara no supermercado, que não estão se protegendo, mas é porque ninguém chega e fala para eles, né? Eu sei que temos campanhas aí, mas o corpo a corpo sempre resolve muito o problema do brasileiro. Então nós temos que ter coragem de conversar educadamente com as pessoas e não politizar sequer até as conversas de supermercado. Muito obrigado. Obrigado, professor Vanderlei. Professor Bernardino, uma réplica. Não, duas coisas muito interessantes que o professor... Mas eu não ataquei nada, não, dele. Não é réplica, não. É só um comentário sobre duas coisas interessantes. Veja bem, o professor Vanderlei falou uma coisa muito importante. A ciência brasileira faz milagre, né? Os cientistas brasileiros trabalham sem dinheiro, trabalham com perseguição política, inclusive, do governo federal contra o cientista, com subtração de recursos e financiamento, e ainda faz o que faz. Então, a ciência brasileira realmente ela é extremamente robusta. Se nós tivéssemos apoio político e financeiro, que talvez muitos outros países têm, os cientistas brasileiros realmente teriam um destaque internacional muito maior, né? Hoje a gente convive não só com a falta de condições de trabalho no âmbito da pesquisa, como também com uma perseguição política determinada contra a ciência e contra o cientista no Brasil, né? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Porque fazer ciência no Brasil é quase que fazer milagre diante das dificuldades que são impostas pela própria política pública anticientífica que hoje vigora no Brasil. O sistema de saúde nosso ele vem sendo sucateado já há muito tempo. Nós temos um sistema de saúde extremamente robusto do ponto de vista organizacional e de projeto político, mas que vem sendo subtraído economicamente, em termos de infraestrutura. O nosso Programa Nacional de Imunizações tem reconhecimento internacional por sua capacidade de cobertura de um país com essa dimensão e essa diferença.
nós já conseguimos vacinar no Brasil em torno de 80 milhões de pessoas em 2, 3 meses, na época da gripe, e hoje nós não conseguimos vacinar 50 milhões em 3 meses com a Covid-19, porque o nosso Programa Nacional de Imunização vem politicamente sendo deteriorado intencionalmente pelo governo federal. Com relação aos dados que eu mostrei aqui, que comparam Portugal com o Brasil, com os outros países de língua portuguesa, os dados são todos proporcionais, eu não mostrei nenhum dado absoluto aqui, não. Todos os dados estão considerando como denominador a população dos países. Então, só para lembrar que esses dados, então, eles permitem, sim, comparação, porque eles são todos dados proporcionais, não tem nenhum dado aqui que eu mostrei que é de cálculo absoluto, não. Foram todos estabelecidos com base populacional. Então, quando eu falo na incidência, quando eu falo na taxa de mortalidade, eu estou falando por 1 milhão de habitantes, na mesma linguagem para todos os países, e aí mostra, de fato, que a nossa situação é uma situação muito pior do que todos os outros países de língua portuguesa. Posso só... Tem tréplica? Não, eu concordo plenamente, né, Bernardino? Essa é a forma da gente poder calcular, né? E é a forma de poder comparar, da mesma maneira que a gente sempre vê a incidência de câncer por cada 100 mil habitantes, é a maneira de fazer. O que eu quis dizer é que quando você precisa fazer um tratamento num período de tempo pequeno, o tamanho da população ele acaba sendo importante, porque aí a logística é grave. Claro, nós temos um monte de outros problemas, mas quando a gente compara, esse tem que ser um elemento importante, né? Porque eu posso pegar regiões do Brasil que elas estão, devido à logística, devido a tudo isso, acaba sendo comparada aos melhores países, né? Mas eu sei, nós temos que fazer a normalização e aí a gente faz pelos 200 e poucos milhões de habitantes. Então eu concordo, e também eu acho que é assim que tem que ser feito, porque o país que é maior tem que agir mais rápido e com uma quantidade maior de coisas, né? Mas eu não critiquei os números, não falei que era absoluto, não. Eu só disse que o tamanho da população, ele adiciona uma vertente diferente. Embora é a maneira tradicional de comparar tudo isso, mas a gente, em geral, não leva nas comparações o tempo que se demora para atingir uma população de 10 milhões ou de 200 milhões. E isso é importante, né? Tá certo? Mas eu concordo, claro, seus dados são dados. Dado é dado, não é inventado, né? E a gente, cientista, gosta de ver o dado. E está até perfeito. O dado mostra a nossa situação e a nossa incapacidade de lidar com o que somos, com o tamanho que temos e tudo isso. Muito bem. Bem, eu coloquei estes dois nossos convidados aqui do Brasil em primeiro lugar exatamente de propósito. Quando o professor Vanderlei disse, mas devia ter passado a palavra ao professor Nuno. Não, é assim, agora, professor Nuno, você vê qual é digamos, o cenário brasileiro, você pode tirar algumas conclusões, mesmo imediatas, mas pode traçar um cenário, digamos que provisório daquilo que se passa em Portugal, daquilo que se passa no Brasil, e agora eu pedi a você, baseado nestes exemplos, no nosso exemplo brasileiro e também no exemplo português, o favor de dar os seus comentários como é que foi esta pandemia em Portugal, como é que ela se desenvolveu e o que é que tem de similar ou de diferença em termos da atualidade e, obviamente, dos aspectos futuros em termos da pandemia, naquilo que você pode antever para Portugal. Por favor, professor Nuno, muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Casa Portugal de São Carlos e saudar pela bela iniciativa que estamos aqui. Isto é realmente um problema muito, muito sério, muito grave, e este tipo de iniciativas, estes eventos de discussão são fantásticos para abrir portas, para abrir caminhos, para abrir soluções para uma situação que é gravíssima em todo o mundo. É gravíssima em países muito grandes, como o Brasil, é gravíssimo em países pequenos e realmente estas conversas são muito importantes para tentar chegar a uma sensibilização que nós sabemos que tem peso na forma como corre depois a pandemia. Eu queria também saudar os outros membros desta mesa de discussão. Em particular, queria também dizer que o professor Bernardino é meu professor e meu médico, e
e um prazer sempre ouvi-lo, super perspicaz na forma como apresenta as questões, e também saudar o professor Vanderlei, que não conhecia, mas que já tive a oportunidade de perceber e concordo com grande parte do que já disse. Eu queria aproveitar esta discussão para mostrar um pouco do lado de Portugal. Portanto, queria mostrar também alguns números, uma visão também com alguns números, e posso também dar uma visão de quem esteve cá, de quem passou pelas coisas, quem viu como é que a população respondeu a este problema, e também do lado dos cientistas, que realmente eu acho que no Brasil, em Portugal e internacionalmente, são das classes que, junto com a classe médica também, mas são das classes que mais têm trabalhado para que as coisas caminhem no bom sentido. O professor Bernardino falava da quantidade de testes que foi possível fazer em Portugal e que ainda é possível fazer. É importante ver que muito disso surgiu voluntariamente por parte da comunidade científica. Portanto, os cientistas, no qual eu me incluo, organizaram-se para fazer testes, usaram os recursos que tinham nos laboratórios, nas universidades, usaram o seu tempo voluntariamente para começar a receber amostras e aplicar testes de qualidade que permitiram ao país, que não tinha capacidade para fazer essa quantidade de testes, fazer uma quantidade muito grande de testes. A comunidade científica continua a fazer muitos esforços a nível de, por exemplo, sensibilizar a população para a importância da vacinação, e eu acho que realmente esse tipo de iniciativas têm sido muito importantes por cá. Vou então partilhar só aqui a minha tela com uns poucos dados sobre Portugal. Começo aqui com esta foto da minha janela, aqui em Braga, e podem ver aqui um arco-íris num dia um bocado cinzento. Portanto, eu acho que a posição em que Portugal está neste momento em relação à situação pandémica é um bocado isto. Temos ainda o espectro do período bastante mau que passámos, principalmente em janeiro de 2021, e temos o receio que essa situação possa voltar a piorar novamente, mas temos aqui um arco-íris de esperança, muito por causa dessas questões que já falámos, como a capacidade de testes e a capacidade de vacinação. Em termos de números, eu tenho aqui alguns dados. Eu acho que não estão a conseguir ver bem neste gráfico, que está desorganizado, mas podem ver melhor aqui. Portanto, isto é um bocado a curva que o professor Bernardino já falou. Neste caso são números absolutos. Em cima temos os casos por dia, em baixo temos as mortes por dia em Portugal. Eu acho que Portugal é um exemplo de um país pequeno, no qual temos medidas que funcionaram muito bem e temos alturas em que funcionaram muito mal. Portanto, dentro da mesma população, com o mesmo tamanho do país, com a mesma capacidade, nós vimos que o comportamento da população e as orientações políticas que são dadas e a forma como a população segue essas orientações podem levar a que nós tenhamos uma fase, por exemplo, quando falámos em março, abril de 2020, nós tivemos uma fase em Portugal que foi muito mais controlada e muito mais tranquila do que o que estava a acontecer aqui nos países ao lado, em Espanha, em França, na Alemanha, em Itália. Este período foi gravíssimo, com um grande número de mortes e um grande número de casos. E em Portugal isto foi bastante controlado. E tivemos aqui um período, em janeiro de 2021, em que os números, normalizando para o tamanho do país, são dos piores que existem no mundo. Portanto, aqui Portugal, provavelmente souberam, foi internacionalmente chamado nos mídias como o sítio do mundo com o pior números de casos e de mortalidade, quando normalizando para o tamanho da população. Portanto, e tudo isto decorreu num país com a mesma população, a mesma cultura, e muito dependeu então da forma, na minha opinião, da forma como as orientações políticas são dadas e da forma como a população, como um todo, não é, como uma entidade
única reage ou não à situação. Nós aqui, para quem quiser ver isto em mais detalhe, houve uma notícia no Jornal de Notícias aqui há uns tempos em que eles fizeram uma junção de da cronologia de acontecimentos, em que inclui todas as principais decisões, todas as principais informações, e é bom analisar estas questões para nós conseguirmos perceber como é que dentro do mesmo país nós conseguimos estar numa fase em que temos um controle exemplar e numa outra fase em que estamos nos piores controles a nível mundial. Sim, de uma forma muito resumida, e desculpem só aqui voltar a pôr isto em modo de apresentação. De uma forma muito resumida, o principal fator para esta discrepância, na minha opinião, foi que na primeira fase, Portugal percebeu a situação antecipadamente. Nós tivemos os primeiros casos demonstrados de Covid-19 em 2 de março, e nós a 9 de março estávamos a cancelar iniciativas com grande número de pessoas, estávamos a encerrar escolas, universidades, estávamos a encerrar as boates, tínhamos proibições de deslocação, tínhamos a proibição de festivais, tivemos até, fechamos iniciativas importantíssimas, como já tínhamos falado há bocado. Deixa eu interromper um pouco, professor Nuno, posso interromper? Nessa apresentação aqui, relativa ao dia 2 de abril de 2020, proibição de deslocações para fora do concelho de residência, ou seja, as pessoas não podiam se deslocar de cidade para cidades, ou seja, de cidade não era proibido, estava bloqueado, é isso? Era proibido, portanto isto foi um ataque à liberdade, não é? Isto teve para nós, portanto as pessoas falam no controlo, mas o controlo da pandemia tem custos económicos, que se falam muito, mas também tem custos sociais muito grandes, não é? E essa medida foi realmente um ataque à nossa liberdade, uma medida que foi muito difícil para nós. Eu nunca tinha vivido numa situação dessas, a maior parte das pessoas em Portugal nunca viveram uma situação em que legalmente não podiam circular, não é? Por exemplo, mas as pessoas elas entenderam. Sim, qual era o motivo, não é? O entendimento foi muito bom a nível geral, não houve a vontade de romper as indicações. Mas, por exemplo, para dar um exemplo, eu moro em Braga, os meus pais vivem no Porto, nós estamos separados a 40 km de distância e durante este período eu não pude visitá-los e não os visitei e vice-versa, não é? Portanto, isto inclui alturas como a Páscoa e outras. Portanto, estas medidas que tiveram realmente um impacto muito grande no controle, conseguiram controlar muito bem o número de casos, elas para funcionar têm que ser realmente dramáticas, não é? Drásticas, e têm que ser seguidas pela população como um todo. E foi o que aconteceu aqui e foi por isso que nós tivemos este controle. Depois, isto, claro, é um equilíbrio entre o bom e o feio e o mau, não é? E aqui o feio também é o impacto na economia, não é? O impacto na economia de fechar restaurantes, de fecharmos as escolas, de deixarmos de receber turismo, de não termos atividade, não é? As pessoas não se deslocavam, as pessoas tinham teletrabalho, as escolas em telescola, e portanto o impacto na economia foi muito grande e portanto isso também levantou um bocado, cria a pressão que as pessoas têm que reagir, não é? Temos impactos também na saúde, as pessoas com medo de procurar apoio médico, isso tem consequências e vai continuar a ter consequências, mesmo o próprio ensino, talvez também porque as escolas se adaptaram bem, mas não eram especialistas em ensino à distância, as famílias também nem todas estavam preparadas para que os filhos tivessem aulas à distância, portanto isto também teve impactos na educação e depois as ideias de voltar à atividade foram diferentes, não é? Portanto, nós depois de passarmos um verão bastante tranquilo em 2020, temos o regresso em setembro às aulas presenciais. Aqui estabelecemos um conjunto de regras que foram cumpridas mais uma vez a nível do país todo, portanto aqui todos estes decretos são feitos a nível do governo e a população segue como um todo.
E aqui voltamos às aulas com a obrigatoriedade de uso de máscaras, com outras regras, e pronto, e o número de casos foi aumentando, mas foi possível, à medida que eles aumentavam, criar, mais uma vez, introduzir novas regras duras que de alguma forma foram controlando os picos. O tal período negro, em que nós chegámos a ter dias seguidos em que tínhamos mortes de 300 pessoas a morrer por dia, em janeiro, que para o tamanho da população portuguesa é um número dramático, surge no seguimento do Natal e da reabertura das aulas depois e das atividades depois das férias de Natal. Aí eu acho que os números e esta curva aqui fala por si. É mais que claro que esta abertura não foi feita corretamente, portanto houve uma abertura das escolas. Nós tínhamos, aqui eu acho que houve também o início da vacinação. Há uma altura em que nós achamos que aqui estávamos numa curva descendente e que esta curva descendente se iria arrastar, e acho que aqui, na minha opinião, houve um pouco de euforia na reabertura da sociedade, não é? Isso teve consequências, e também teve consequências depois, na minha opinião, a inércia a tomar medidas rapidamente. Quando nós anteriormente não tínhamos tido o receio de agir rapidamente em fechar escolas, por exemplo, aqui as escolas mantiveram-se abertas. 13 de janeiro as escolas estão abertas. O decreto para fecharem as escolas, as lojas de cidadãos, os tribunais, as creches, as missas, só surge em 21 de janeiro, com realmente Portugal a ter passado já uma situação dramática em que nós tínhamos realmente um número de mortes muito grande, e quando falámos para valores normalizados, nós realmente estávamos aqui com uma incidência normalizada para o tamanho da população portuguesa, das mais altas a nível mundial. Isto teve consequências a nível da nossa capacidade hospitalar. Portanto, nós tivemos que transferir pacientes de hospitais de algumas cidades para outras, tivemos que transferir pacientes para fora de Portugal, chegámos a pedir a receber ajuda internacional, receber médicos, por exemplo, e uma equipa alemã que esteve cá a ajudar a combater a pandemia, e portanto, aqui realmente, e olhando para trás, isto é muito mais fácil, mas vemos que é possível haver descontrolo, mesmo num pequeno país, e que realmente as medidas de confinamento, enquanto não atingimos um nível de imunidade de grupo que seja altíssimo, são a única forma de combater a pandemia. Aqui, durante esta fase, houve também, além da ideia que simplesmente usar a máscara e desinfetar as mãos e os materiais iria ser suficiente para controlar a pandemia, também houve muito debate que este aumento teve relacionado com a entrada em Portugal da chamada variante inglesa, do SARS-CoV-2, e é um facto já provado, ou com alguma evidência científica, que esta variante é mais transmissível, mas também a nossa curva a partir daqui, a partir do momento em que nós encerramos as escolas e encerramos vários setores de atividade, também mostra que, seja qual for a variante, das variantes que existem até ao momento, é possível contornar e controlar a curva, o número de casos, quando se faz um confinamento. Portanto, o confinamento funciona, seja para que variante for das que existem em circulação no momento de SARS-CoV-2. E, portanto, depois nós iniciamos, portanto, com o encerramento das atividades, tivemos uma redução drástica do número de casos, e agora, a partir neste último período, a partir de 11 de março, iniciámos um desconfinamento, desta vez um desconfinamento faseado por etapas, em que nós controlámos cada um dos concelhos do país, a ver o número de casos que tem por cada 100 mil habitantes, aplicámos as normas relativamente a esses sítios. Portanto, os concelhos podem avançar e ir para medidas mais restritivas ou avançar para o desconfinamento, e foi tudo feito num período muito mais alargado de tempo, portanto, sem precipitações, e até ao momento a situação tem funcionado, e isto tem-se também refletido numa diminuição grande da mortalidade, à qual também não está de parte o aumento da vacinação. Aqui nós temos também
temos aqui alguns dados da vacinação no país. Portanto, a nossa primeira pessoa vacinada foi um médico do Hospital de Santo António no Porto. Em Portugal, optou-se por vacinar todos os profissionais de saúde e as pessoas, começando pelas faixas etárias mais altas e depois indo para a população mais jovem. Claro que Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. A nossa velocidade de vacinação no início foi muito baixa, portanto, em dezembro, janeiro de 2021, a capacidade de vacinação foi muito baixa. Isto devido à restrição do número de vacinas. Essa velocidade depois aumentou bastante e neste momento nós temos uma população acima dos 60 anos que está praticamente toda vacinada. Temos 41,3% da população que já teve pelo menos uma dose da vacina e temos 21,6% da população com 2 doses da vacina. Portanto, isto é algo que eu acho que já está a ter um efeito em termos da redução da mortalidade. É algo que nós também conseguimos, também graças às negociações feitas pela União Europeia. Portanto, Portugal tem que dar também aqui mérito ao sucesso europeu em termos de negociação das vacinas, que facilitou muito a que Portugal conseguisse aumentar e fazer esta taxa de vacinação. E temos também aqui realmente depois a capacidade a nível nacional de administrar essas vacinas, que também tem corrido de uma forma correta. Associa-se a isto uma sensibilização da população para a necessidade de ser vacinado. Tivemos uma fase, portanto, a população portuguesa é muito homogénea no sentido de ser favorável à vacinação, de querer ser vacinado quanto antes. Tivemos uma fase em que, por causa da informação que existiu sobre alguns efeitos raros adversos, especialmente associados à vacina da AstraZeneca, em que houve alguma dúvida a nível do país, mas isso foi bem, na minha perspectiva, bem lidado pelas autoridades que adequaram essa vacina para a faixa da população que será possivelmente menos afetada por esses efeitos secundários mais raros, e também houve, mais uma vez, a nível da comunidade científica, a nível nacional, os cientistas uniram-se e foram incansáveis em termos de iniciativas de divulgação da vacinação, da segurança da vacinação e da mensagem que qualquer uma das vacinas, o seu benefício era muito superior ao risco que pudessem causar. Portanto, como já foi dito aqui, neste momento, realmente, de acordo com os dados que existem, e eu concordando que muitos destes valores possam ser ajustados da realidade, mas realmente o foco neste momento da pandemia é muito na América do Sul. Portanto, a América do Sul neste momento está com um grave problema e não se pode, isto mais uma vez, aqui, por exemplo, temos dados normalizados e temos aqui o Brasil com das maiores taxas com o maior número de mortos, em média, nos últimos 7 dias. Estes são dados a 10 de junho, normalizados por 100 mil habitantes. Nós vemos que realmente o Brasil está no grupo dos países em que está a morrer mais gente neste momento com Covid-19 e também com o maior número de casos no mundo. Portanto, realmente há um problema. Este problema tem que ser respondido, tem que haver respostas. Já abordámos aqui algumas, é um problema muito grave, já abordámos aqui algumas das possibilidades. Eu acho que a nível da população realmente é um dos níveis que é necessário fazer essa sensibilização. Cada um de nós, quando perante esta pandemia, tem que seguir este tipo de regras, não é? Tentar restringir atividades que sejam de elevado risco, em detrimento de atividades de baixo risco. Portanto, este tipo de mapas simples
devem estar na cabeça de toda a população, que tem que conseguir seguir isto. E como cidadãos temos também que exigir que haja medidas de controle. Portanto, as medidas de controle não fazem sentido se forem localizadas, não é? Portanto, as medidas têm que ser duras e têm que ser generalizadas para terem um impacto, e faz parte da população exigir isso, não é? E faz parte, e cabe aos governos e às pessoas responsáveis imporem isso. E também faz parte do trabalho da população combater a desinformação. E nesse sentido eu aproveito também para mostrar aqui um dos últimos eventos em que eu estive envolvido, mas no qual eu tive um pequeno papel. Foi mais uma vez um evento a nível nacional, promovido por cientistas e institutos e sociedades científicas do país todo, em que nós fizemos, que este grupo de pessoas organizou mais de 400 eventos online para debater com as pessoas as dúvidas que elas tinham sobre que vacina tomar, por que tomar, como tomar, todos os problemas todas as questões que pudessem ter. Portanto, houve este tipo de debates. Eu acho que este tipo de coisas é importante para sensibilizar a população e desde já também no que eu puder ajudar no sentido de conseguirmos contribuir de alguma forma para melhorar o problema e a crise enorme que está a acontecer no Brasil. Também desde já fica aqui a minha vontade e de certeza de muitos dos meus colegas que participaram nestas coisas de participar. Agora, obviamente que, como estávamos a falar, e eu paro a minha intervenção por aqui para voltarmos ao debate interessante que já estava a surgir, estas questões, a sensibilização da população é só uma pequena parte da questão. E, portanto, há muitos outros aspectos aí que são muito relevantes. Mas realmente eu acho que o tamanho do país, o tamanho da população, o número de pessoas que existe no país, não pode, claro que dificulta, obviamente, é muito mais fácil atingir 60% de vacinação num país pequeno do que num país grande, mas temos, por exemplo, o caso da China, que é um país enorme e conseguiu controlar absolutamente a pandemia, não é? Portanto, não pode ser justificação o tamanho, não serem tomadas medidas e não haver um esforço, não é? Não haver uma canalização do esforço para aumentar a vacinação e para controlar o progresso da pandemia. Muito bem, muito obrigado, professor Nuno. Professor Nuno, muito obrigado aí pelas dicas, por essas informações preciosas e até pelos equilíbrios no seu mapa. Viu-se bem qual é a posição de Portugal e a posição do Brasil da pandemia, daquilo que para vocês. Tem aqui uma pergunta ao Altamir. Se o som está cortado, Altamir, tem que ligar o micro. Sim. Muito boa tarde. Boa tarde. Quanto às colocações do professor Bernardino, professor Nuno e professor Vanderlei. Bem, meu nome é Altamir Gomes, sou aluno de doutorado do Instituto de Física e tenho pesquisado os aspectos do surto de Covid desde o início. Inclusive, eu e colegas do grupo de pesquisa publicamos um paper sobre aspectos da transmissibilidade. Bem, quanto a uma colocação do professor Bernardino, a quantidade de testes que é feita no Brasil, que ela é menor que a de outros países. Eu recordo que o professor Jay Bhattacharya, de Stanford, ele argumenta que um número alto de testes vai gerar um número alto de falsos positivos. E esses falsos positivos eles vão ter que ser acolhidos. E inclusive, junto com o rastreamento de contatos, ele pode sobrecarregar o sistema de saúde,
que ele precisa prioritariamente atender as pessoas que estão em maior necessidade, inclusive pacientes de Covid que possam evoluir para uma situação mais grave, né? Então, é uma das dificuldades em se aplicar testes em massa no Brasil. Quanto a uma outra questão, a intervenção quanto ao professor Nuno sobre as restrições, eu vou comentar sobre a dinâmica da epidemia. Vou compartilhar a tela rapidinho de como evoluíram os casos no Japão. Só um momento. Só um momento. Aqui. Ok. Share screen. Share screen. E agora escolha qual é. É que não estou. Primeiro tem que abrir. Você tem que abrir o documento. Pronto. Aqui. Aqui é a evolução do número de casos no Japão. Estou acompanhando. Aqui, em abril de 2020, havia. Quando iniciou o surto, o Japão é um país próximo da China, o primeiro epicentro, né? No início, em abril, o surto foi controlado. Já em julho de 2020 ainda, a quantidade de casos começou a aumentar. E para outubro, novembro, dezembro, ainda alcançou o pico. E no Japão é interessante porque é uma população que ela segue à risca medidas sanitárias. Independentemente disso, o número de casos, pela própria dinâmica do vírus, né, algo que está fora do controle humano, por ser uma força da natureza, o vírus tem essa característica, então houve um pico de casos, apesar de todos os cuidados, de máscaras. No Japão não houve um trancamento generalizado, mas houve assim uma recomendação para que se trabalhasse de casa, etc, etc. E então você pode ver que o vírus, pela própria dinâmica dele, ele, no caso, ele tende a aumentar o número de pessoas infectadas. A última observação é sobre esse artigo do professor Kaiser Mulligan, da Universidade de Chicago, que ele pesquisou sobre níveis de infecção de acordo com as ordens, stay-at-home orders, né, para as pessoas, no caso, evitarem sair de casa. Ele descobriu, assim, que, resumidamente, que locais de trabalho, de congregação, que sigam medidas sanitárias, de distanciamento, e de higiene, eles conseguiram um controle do avanço da infecção maior do que o grupo de pessoas que ficou em casa. É interessante, assim, em termos de se observar que, assim, as medidas, a ideia das medidas em si, e assim, elas é uma ideia positiva. O problema é que há um ponto de equilíbrio. Quando, no caso, não se ajusta essas medidas a um ponto de equilíbrio, elas tendem a ser nocivas não somente do ponto de vista econômico, mas também do próprio controle da infecção. Aqui no artigo do professor Mulligan, ele descreve, num artigo de 40 páginas, assim, como assim, os locais de trabalho conseguiram controlar, né, o crescimento da infecção, inclusive nos Estados Unidos, as stay-at-home orders já foram, assim, basicamente, o isolamento já foi em grande parte deixado de lado, mas as medidas foram adaptadas para o controle dos surtos dentro dos próprios locais de trabalho. E os locais de trabalho já estão, nos Estados Unidos, estão próximos da normalidade, inclusive até, de certa forma, independentemente da vacinação. Nos Estados Unidos, eles estão num outro platô da epidemia, então não dá para comparar diretamente nessa época. Mas, assim, no caso, houve um ajuste desse ponto de equilíbrio para se obter o controle. Então, assim, isso, basicamente,
de certa forma, mata a ideia de que quanto mais rígida a medida, melhor ela é, inclusive para o controle da epidemia. É uma observações que eu faço. Uma última observação, só 20 segundos. O uso de máscaras, por exemplo, quando se pede para as pessoas usarem máscaras, há pessoas altamente infecciosas, há uma distribuição das pessoas que são altamente infecciosas. Pessoas que usam máscaras que são altamente infecciosas, a máscara ela pode não ter um efeito. Seria melhor que a pessoa estivesse isolada. Então, assim, é necessário priorizar certas medidas, não acreditar que a máscara vai resolver por si só, nem que o isolamento da pessoa infectada é importante, isso é inegável, mas as outras medidas, elas precisam buscar um ponto de equilíbrio. É a apontação que eu venho fazer. Muito bem, Altamir, muito obrigado. Pode desligar a sua tela, por favor? O seu share screen. Isso. Muito bem. Antes de passar ao Dr. Bernardino, ao professor Vanderlei e ao Nuno, para responder esta questão, vou acrescentar mais outra, que vai ser feita pelo Walter Matos. Professor Walter Matos, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelos palestrantes. Excelente nível até agora, né? Muito bom. Professor Nuno, só uma pergunta. Nós estamos falando aqui de prevenção, ou seja, usar máscara, ficar em casa, fazer isolamento. Estamos falando depois de imunização, vacina. Eu quero focar no meio do caminho. Como é que Portugal trata os doentes? Como é que é feito esse tratamento? Como é que vocês encaram esse tratamento hoje de quem está contaminado e tem sintomas? Só isso. Obrigado, Valtinho. O professor Nuno vai responder e depois, na sequência, o professor Vanderlei e o professor Bernardo. Posso começar por agradecer as questões e começar pela resposta das perguntas do Altamir. Eu acho que o seu som não está bom, Nuno. O seu som está com... Está aí com... Já está melhor? Então, se calhar deixo... Piorou. Primeiro. Está com... Não, o microfone está com um defeito. Nuno, desliga o som e liga de novo. Isso. Ok, não sei se está melhor agora. Não está. Você tem que desligar o som. Então vou passar, enquanto o professor Nuno faz a sua reentrada, vou já passar ao professor Vanderlei sobre estas duas questões. Bom, a questão de como se trata os pacientes aqui, eu vou deixar para o Bernardino, que ele é mais apropriado para falar. Agora, claro que tudo tem um limite, né? Mas o uso de máscara e o cuidado pessoal, a não aproximação, a não aglomeração e tudo isso ajuda muito, né? Uma barreira física, ela é uma interrupção do processo do vírus, né? O vírus, ele não teleporta, então ele tem que ou estar no ar, e aí por isso que a aglomeração é perigosa, porque as micropartículas que a gente respira carregam esses vírus, e mesmo que você não está de frente para a pessoa, você pode ser afetado. Mas a máscara, ela ajuda, ela é um instrumento extremamente importante, é uma barreira física, né? Eu vi outro dia um americano dizendo o seguinte: qualquer máscara é melhor do que sem nenhuma máscara. Então, aquelas feitas caseiras ou qualquer uma é melhor. Claro que eu acho que agora o pessoal foi entendendo, fazendo máscaras melhores, mas nós temos sim que usar, sabe? Eu, esse ano, não peguei nenhuma gripe. Normalmente eu pegava uma ou duas, eu viajo muito. Isso mostra o quanto é importante a gente se proteger, né? E então eu acho que, claro, tudo tem aí o seu limite. O isolamento perverso, ele faz com que as pessoas criem, mais uma perversão, né? Elas vão criar subterfúgios para se encontrar, para fazer as coisas, e aí acaba tendo problema. Eu conheço famílias aqui em São Carlos que se isolaram e pegaram, mas não se isolaram de fato. Se você estiver bem isoladinho, não tem como. Não, entende? Como eu disse, o vírus não teleporta.
Mas as pessoas que ficam isoladas, elas encontram maneiras de fazer a compra, de fazer encontro, de visitar. Elas acham o fato de não se mostrarem, continua o isolamento. Então, eu sou a favor do controle das formas com que a gente se relaciona, com o isolamento controlado, com o uso de máscara. Eu sou a favor porque eu acho que é uma barreira física que não é perfeita, claro que não é perfeita, senão os médicos não ficariam doentes. Sempre vai haver um ponto de oportunidade para o vírus, na hora de tirar, na hora de... Então, nada é perfeito no mundo, infelizmente. Mas, sem dúvida, o não uso é problemático, né? Os japoneses mesmo têm vídeos aí na internet mostrando o quão grave é não tomar nenhuma das precauções. Então, eu acho que a gente tem que tomar todas, né? E essa integral, essa soma de cuidados fará o nosso número diminuir. Agora, o que não pode é essa hipocrisia de a gente mandar todo mundo para casa e aí à noite eles se reúnem em determinados pontos. Aqui em São Carlos, por exemplo, tem pontos de balada, tem pontos de encontro de jovens em ruas afastadas. Então, isso realmente acaba sendo mais problemático, porque aí eu tenho lá em casa um grupo de 7 pessoas, eu saio, ao invés de... eu vou contaminar 7. Eu acho que aí vem aquela consciência, aquela cultura, aplicar direito determinadas regras, né? Que certamente a China não parou ninguém, as fábricas estão fabricando, as escolas estão ensinando, só que lá o povo obedece. E lá eles avaliam muito bem o risco que tem um indivíduo para toda a sociedade. É isso que nós temos que fazer, eu acho. Se a gente tivesse controlado melhor, nós não estaríamos tão ruim, né? É uma verdade. A gente tem que controlar, ajuda muito, e precisamos das outras ajudas, porque aqueles que são cometidos de fatalidade de pegar a doença, nós temos que trabalhar para que tenham a recepção médica adequada. Tudo que a gente falar aqui é verdade e é mentira ao mesmo tempo, né? Mas o que se tem mostrado é que precisamos, sim, ter disciplina. Disciplina no higiene, disciplina no cuidado pessoal, disciplina no relacionamento é extremamente importante. Então, muito obrigado, professor Vanderlei. Professor Bernardino, responder a estas 2 perguntas, que também são perguntas para o professor Nuno, que já está connosco, e acrescentaria mais uma pergunta que veio aqui online, que é a seguinte, para os 2, para os 3, mas muito rapidamente: quais os erros e os acertos de cada país no enfrentamento da pandemia? Eu sei que estou sendo exigente de dizer muito rapidamente, mas é assim, são erros muito... vocês têm que fazer o favor de responder a esta pergunta, porque ela é pertinente. Professor Bernardino. Bom, vamos lá então. Com relação a algumas coisas que eu também colocou, a máscara, do ponto de vista da proteção individual, ela tem uma eficiência igual ou até maior do que a vacina. A vacina ela é eficiente do ponto de vista populacional, muito mais do que do ponto de vista individual. E uma doença que transmite diretamente de uma pessoa para outra, nada mais óbvio do que distanciar uma pessoa da outra para que a doença não se transmita. Né? Agora, essas medidas de protocolo, se eu imaginar que nessa sala que eu estou aqui, eu tenho álcool gel, eu tenho máscara, eu estou sozinho, tudo é tranquilo. Isso é muito limitado se eu tiver uma transmissão comunitária muito intensa da doença. Então, imagina que as medidas de protocolo, inclusive vacina e todas as outras, vou fazer uma metáfora, é um colete à prova de balas. Então, se tiver um tiroteio que vem 3 ou 4 tiros, pode ser que todos peguem no colete. Agora, se for um tiroteio que vem 3.000 tiros de uma vez só, alguns vão pegar na cabeça, no braço, onde o colete não está. Então, veja bem, quando a transmissão da doença está muito grande, está muito intensa, quando o vírus é altamente circulante, é um tiroteio muito intenso, e aí as medidas protetivas acabam perdendo eficiência diante delas. Então, é indispensável que haja, no caso do Brasil hoje, o Brasil perdeu totalmente a condição de controle da doença, e o Brasil não tem alternativa a não ser fazer um lockdown neste momento. Ou o Brasil faz um lockdown neste momento, ele não vai controlar a pandemia, devido à gravidade da intensidade da transmissão.
E a máscara é indispensável, indispensável o uso de máscara. Com relação à questão de teste falso positivo por PCR é a coisa mais rara que tem. É extremamente raro, é muito comum dar teste falso negativo. Então, para o Brasil, se ele fizer testagem em massa, vai ser muito mais solução do que problema. Né? O Brasil, se ele fizesse o teste e garantisse o isolamento das pessoas, ele estaria numa situação muito melhor do que nós estamos hoje. O Brasil vem construindo muito CTI, mas CTI é onde a pessoa morre, não é onde você evita a doença. Né? A China, o que a China fez não foi construir CTI à vontade, foi construir centrais de isolamento, né? Que é outra coisa completamente diferente e muito mais barata, né? E que nos coloca, então, numa situação brasileira grave do jeito que está. Né? Outra coisa também é o seguinte, nós temos que aplicar todas as medidas juntas. Não posso achar que uma medida isolada vai controlar a pandemia. Então, eu tenho que adotar o lockdown, eu tenho que adotar a vacina, eu tenho que adotar o distanciamento físico, eu tenho que dar subsídio para as pessoas fazerem isolamento social, que o Brasil hoje, além de não fazer busca ativa da doença, ele espera o doente se manifestar para eu saber que o caso existe. Só que quando o doente faz isso, já está transmitindo há uma semana. E aí eu já perdi a possibilidade de conter a transmissão da doença. E ainda assim, eu peço o favor para ele fazer isolamento, e o isolamento fica por conta e risco da pessoa, sem nenhum tipo de apoio ou subsídio para isso, o que inviabiliza o isolamento. Né? Então, assim, eu já listei aqui com essa fala alguns erros do Brasil. O Brasil teve um acerto interessante. Né? O Brasil teve o acerto da ciência, porque a ciência brasileira, os cientistas brasileiros tentaram o milagre que puderam para poder ajudar nisso, e têm tentado até hoje. Esse é um grande acerto brasileiro. O outro acerto brasileiro foi, no começo, ter tentado realmente restringir a circulação de pessoas e outras medidas, mas, a partir daí, todo o resto do Brasil fez errado. O Brasil está fazendo vacinação sem um estudo epidemiológico para avaliar qual que seria a melhor estratégia de distribuição de vacina. O Brasil fez campanha contra, o governo federal brasileiro fez campanha contra o isolamento, fez campanha contra a máscara. Né? O Brasil não está fazendo teste em quantidade suficiente, o Brasil não teve um controle centralizado da doença, então a quantidade de erros acumulados aqui é muito grande. Né? Então, em resumo, é isso, para eu não tomar muito tempo, né? Que eu sei que o nosso tempo está meio curto aqui, mas eu tinha até uma coisa rápida para apresentar aqui, para ajudar a entender o porquê que o Brasil sem lockdown não vai conseguir, mas eu vou deixar para os outros colegas se manifestarem também, porque senão eu tomo muito tempo aqui da nossa conversa. Não sei se eu atendi as perguntas que foram feitas de maneira satisfatória, mas se não, as pessoas podem se manifestar e eu tento melhorar o que eu coloquei aqui para melhor entendimento. Muito obrigado, professor Bernardino. Professor Nuno, já está em condições de entrar, por favor? Já me conseguem ouvir melhor? Sim, senhor, perfeitamente. Sim. Portanto, eu concordo em absoluto com tudo o que o professor Bernardino e o professor Vanderlei disseram. Queria só reforçar que o teste falso positivo é muito raro mesmo, portanto não pode ser justificação para não se realizarem os testes. Realmente um ambiente de trabalho pode ser seguro, tomando as medidas que devem ser tomadas e que têm que ser tomadas, de utilização de máscara, desinfecção, mas depois é preciso realmente considerar o resto do envolvente. Não é? E, por exemplo, naquela situação portuguesa que eu estava a falar, em que nós em janeiro, na minha opinião, demorámos um pouco a fechar as escolas, não é que nas escolas tivesse a haver uma transmissão dentro da escola. A escola estava a funcionar com boas medidas, tal como um hospital, e toda a gente estava a cumprir. O problema é o movimento que se gera para as escolas. As pessoas vão para os transportes públicos, os pais saem de casa, os pais vão às compras comprar material, todo o movimento do país fora da escola depois cria essas oportunidades. Portanto, não era o que estavam a dizer, é preciso realmente as medidas serem universais, serem em conjunto e haver essa responsabilização. Não é? Realmente não vale de nada nós não irmos ao trabalho e depois ao fim do dia ir para a boate. Realmente não faz sentido, não tem eficácia. E depois, em termos de grandes erros dos países, e na minha opinião externa, claro que vale o que vale, é uma opinião pessoal, mas a ignorar o problema é o principal erro. Não é? E neste momento eu penso que o Brasil está a ignorar o problema e isso tem consequências, está a ter e vai continuar a ter. Obrigado, professor Nuno. Professor Vanderlei Banhado, por favor. Eu acho que foi muito bem colocado por todo mundo, né?
nós estamos ignorando alguns pontos chaves aí. E claro que eu concordo plenamente, a gente devia isolar as pessoas doentes, aí nós impediríamos que elas fossem veículo de ampliação do problema, né? Mas é aquele lá, eu acho que os dois médicos disseram muito bem, nós temos que ouvir mais as pessoas que entendem do problema. A gente fica ouvindo, não, mas o fulano tem uma loja, precisa abrir, ele precisa vender. O fulano tem a pizzaria. O que está acontecendo é que todo mundo está fazendo mal tudo. Se a gente fizesse a coisa organizada por um período finito e claro, o problema é que cada um tenta tomar um rumo, né? É uma falta de credibilidade naquilo que deveria ter credibilidade, que é os profissionais da saúde. Então, eu escuto os médicos falar e realmente procuro obedecer, porque, obviamente, eles têm uma visão da doença muito maior do que as outras pessoas. Eles estão enxergando o antes, o agora e o depois, né? Como foi dito, entre linhas, é isso que eles estão fazendo. Inclusive, o Bernardino falou, preparei um negócio aqui para mostrar. Ele está pensando nas condições de contorno, o que vai chegar. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que realmente colaborar com as autoridades que sabem o que falam, não é? E aqueles que podem contribuir. Agora, o problema não é fácil. Nós nunca vivemos isso, né? Nós temos uma sociedade estruturada de uma forma que as pessoas precisam ter atividade. Eu acho que é isso que os dois falaram quando disseram tem que ser feito de tal maneira a criar as condições para a sobrevivência das pessoas. Isso é o que falta aqui, tá certo? É claro que as pessoas têm que viver. Eu conheço um monte de vizinhos meus que, se eles não forem trabalhar, eles não terão o salário, eles não terão, eles são profissionais liberais de venda. Então, nós temos que ter uma organização para suprir isso. As pessoas todas têm que sobreviver, né? Isso talvez esteja faltando. Mas como eu acho que é a última palavra que eu vou dizer, né? Devido ao tempo, eu queria agradecer muito aí a Casa de Portugal aqui em Brasil, né? Eu sou são carlense, cresci do lado do vice-cônsul de Portugal aqui no Brasil, o senhor Oscar Ferreira. Então, eu sempre tive um contato muito grande com a sociedade portuguesa, direto ou indiretamente, e eu era frequentador da Quinta da Boa Vista, que era aqui a chácara dos queridos portugueses. Então, eu me sinto muito honrado de ter participado. Infelizmente, eu não sou especialista em tudo, né? E o meu domínio não é o domínio da pandemia, né? Talvez eu consiga fazer, como estou fazendo, o respirador autodescontaminante, junto com a Universidade de Brasília, com mais 8 empresas, aí eu posso ajudar. Mas, nesse momento, todos nós temos que ter bom senso, que está faltando, e um pouco de raciocínio, né? Nós somos apenas um elemento da sociedade. Nós não estamos naquele momento que cada um tem que se defender. Nós temos que todos defender todos, e isso é um erro aqui, né? A gente tem que entrar em compasso, né? Não queremos perder muitos e queremos sobreviver muitos. Então, é necessário, novamente, mais humanidade do que politicagem aqui, eu acho. Obrigado. Professor Vanderlei, não vai embora ainda, me dá só mais um minuto. Eu tenho aqui só a primeira pergunta que o Walter fez ao professor Nuno, quando ele perdeu o microfone, que era, ele pergunta, o Walter Matos pergunta, como é que é o tratamento dos doentes em Portugal? Quando iniciou o tratamento, tipo de tratamento, que tipo de medicamento, etc. Se você tem essa informação. Eu não sou médico, eu sou biólogo e cientista e não tenho essa informação, mas a ideia que eu tenho, o professor Bernardino pode me complementar aqui, é que o tratamento é bastante regulamentado a nível internacional, portanto nenhum país está a fazer nada de especialmente
diferente, não é? Portanto, as recomendações são muito semelhantes a nível europeu e a nível americano. Portanto, eu acho que o tratamento é muito semelhante nas várias pontes a nível mundial. Muito bem. Pronto, meus amigos, estamos aí para a reta final. O que eu vou pedir aos nossos convidados, o favor especial, é os comentários finais, uma espécie de tchau, mas com o comentário final de cada um de vocês sobre esta temática e sobre aquilo que foi discutido aqui. Obviamente de forma, não de forma telegráfica, mas de forma rápida para nos despedirmos de todos os participantes. Professor Bernardino, a palavra é do senhor. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade, né, desse encontro, de conhecer mais de perto aí o professor Vanderlei, de rever o Nuno e todos os colegas que estão aqui. Foi uma oportunidade de aprendizagem muito grande, eu fico muito satisfeito por isso. E lembrar que eu acho que o professor Vanderlei falou uma coisa muito certa, o Nuno também trouxe o seguinte: essa pandemia, ela mexe com a nossa necessidade de humanização, né? Nós estamos vivendo um momento da existência em que nós precisamos interromper a nossa vida, os nossos projetos de vida temporariamente, para que outros não tenham, e talvez até nós mesmos, que fazer essa interrupção de maneira definitiva. Então, isso implica mesmo em muita solidariedade, muita compreensão, muito respeito, mas também implica na necessidade de responsabilidade política e ética dos gestores, né? Só para fechar a questão do tratamento, o Nuno falou uma coisa correta. O tratamento ele é padronizado pela literatura, o mundo inteiro tem usado as orientações da Organização Mundial de Saúde, o Brasil também. O que eu acho que às vezes faz muita diferença é na sobrecarga hospitalar, que isso pode prejudicar a qualidade da assistência oferecida, e também a oportunidade de acesso das pessoas ao cuidado de saúde hospitalar. É outro fator também que pode fazer diferença entre um país e outro, mas do ponto de vista técnico e científico, os protocolos são mais ou menos os mesmos, não há diferença em relação a isso. Mas um grande abraço aí, muito obrigado, Rui, foi um prazer enorme estar com você de novo. Casa de Portugal aqui é muito bom para nós, e eu estou com saudade lá de Braga, e vou dar um jeito, de hora que tiver um voozinho para lá, eu quero ir de novo, porque foi muito prazerosa a experiência que eu tive de conviver com os portugueses lá, e foram muito acolhedores comigo, né? E eu tive assim, uma experiência humana, inclusive, muito prazerosa no convívio com eles lá, e eu pretendo voltar oportunamente para rever os nossos grandes amigos aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bernardino, foi uma honra ter o senhor conosco. Professor Vanderlei Banhato, as suas considerações finais. Eu quero agradecer também. Também já tenho passagem marcada para Portugal em setembro. Espero que a situação torne possível a minha ida aí a Coimbra, agora em setembro, para minhas colaborações. Vou comer um belo bacalhau aí e tomar um bom vinho. E eu acho que, só para terminar, né, Rui, os antivirais, eles estão agora, voltaram a ser pesquisados, nunca parou essa pesquisa dos antivirais, e agora parece que está acelerada. E eu li recentemente alguns candidatos que estão em testes, porque a ciência tem que fazer testes, ela não pode sair jogando coisa por aí, né? Nós sempre temos que fazer os ensaios antes. E eu acredito muito que a vacina ela vai atenuar do ponto de vista de população, como foi dito, claro, vai ajudar muito. A cultura da higiene vai ajudar a pandemia e depois, porque nós não vamos perder esse costume. E os antivirais, eles deverão vir, porque já há previsão de que nós estaremos aí sofrendo com outros possíveis vírus, né? Então, eu acredito muito que a ciência agora vai focalizar, após resolver o problema das vacinas, está sendo focalizada para uma intensificação na busca de antivirais, que é um problema difícil, né? É um problema realmente difícil. É um desafio que a ciência vai ter que pegar agora. Então, eu acredito muito. E é por isso que eu sou bastante otimista que nós vamos sair dessa situação com grandes perdas, porém muito melhores do que entramos. Né? Eu acho que nós vamos aprender muita coisa, já estamos vendo. Estamos até aprendendo a conversar muitas coisas. Então, eu acho que a população nunca procurou estar tão esclarecida sobre problemas de saúde. Eu acho que a gente vai sair bem. E a ciência, como foi dito, ela é o melhor tesouro que nós temos. Né? O nosso conhecimento e a ciência que nós temos não é muito, mas é o melhor tesouro e a melhor ferramenta para que a gente possa enfrentar isso. Virar a cara para a ciência nesse momento
é buscar a escuridão, é olhar para um lugar que não tem luz, um lugar que vai ser difícil de nós encontrarmos soluções. Um grande abraço para todo mundo que viu e um abraço mais carinhoso ainda para o Walter, que é aí da Casa de Portugal em São Carlos e que fez aí essa gentileza de comandar o espetáculo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei. Professor Nuno Osório, as suas considerações finais, porque já é tarde aí em Portugal, não é? 20 para as 9. Exato. Eu queria dizer que foi um prazer enorme estar aqui, portanto, numa celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades, um dia que é muito importante para mim, como português, e, portanto, foi um prazer enorme estar aqui nesta celebração. O tema que nos junta aqui é realmente muito importante. Eu gostava de passar a mensagem de uma pessoa de um país em que nós passamos pela situação, como vos disse, de estarmos com os piores números do mundo e com muito sacrifício de toda a gente, conseguiu realmente estar numa fase agora em que nós já estamos a voltar à normalidade. Não sei, ninguém sabe prever muito bem se as coisas vão continuar a correr bem ou não, mas eu tenho esperança que sim, não é? Especialmente se as pessoas, se houver essa necessidade, souberem voltar atrás e voltar a fazer as coisas bem feitas, não é? E, portanto, queria deixar essa mensagem de força e de esperança que, cumprindo realmente as recomendações, encontrando esse balanço, conseguindo um espírito de comunidade, se consegue realmente salvar vidas que são irrecuperáveis, não é? As economias recuperam-se, as vidas são irrecuperáveis. E realmente eu acho que com essa união há vários países que já mostraram que é possível combater e lutar com o problema. E também tenho, tal como o professor Vanderlei, uma grande fé na ciência, sei tudo o que está a ser feito, o que foi feito, quase nem consigo imaginar o futuro, porque os progressos são tantos, a qualidade é tanto, o avanço é tanto, que realmente acho que temos que ter esperança e este é um dos primeiros desafios que nós temos nesta temática, mas o aumento populacional a nível mundial, o aumento da globalização, da interação, aponta para que realmente isto será um conjunto de problemas que vão sendo cada vez mais frequentes. Portanto, é importante realmente como sociedade nós conseguirmos evoluir para dar resposta. E foi um prazer enorme, foi ótimo rever o professor Bernardino. Toda a gente aqui em Braga, sempre que me vê, pergunta-me primeiro pelo professor Bernardino, depois por mim, a ver se estou bem ou não. O impacto que o professor Bernardino causou cá, desde de pessoas de toda a área cá na Universidade do Minho, não só na Escola de Medicina, foi enorme, foi um prazer enorme e há muitas saudades cá. E ao professor Vanderlei, estendo desde já o convite, quando vier a Portugal, quando vier a Coimbra, para vir também a Braga conhecer-nos, e estou certo que também conseguiremos começar a fazer ciência em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, meus queridos amigos, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nesta transmissão. Vamos então nos despedir com um forte abraço, muita esperança e, mais uma vez, um abraço do coração, professor Bernardino, professor Vanderlei, professor Nuno. Muito obrigado, um forte abraço, que Deus esteja connosco. Muito obrigado.